Eu tenho o prazer em receber o fisioterapeuta Júlio Barrichello, que é especialista em fisioterapia ortopédica e esportiva. Júlio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho hoje sobre dor e sobre o bem-estar aí das pessoas no dia a dia. Então, e hoje a gente sabe, né, a importância que a atividade física ela tem na vida das pessoas, para viver mais, para viver melhor. Antigamente esse movimento ele estava incorporado no nosso dia, né? A gente caminhava muito, a gente tinha que ficar muito tempo em pé, enfim, a gente era mais fisicamente ativo. Hoje a gente tem um comportamento muito sedentário, que leva esse comportamento sedentário, muito tempo sentado e tal, a algumas dores. Quais são as dores mais comuns? Bom, vamos lá. As dores são, de forma geral, no sedentarismo, elas vêm muito das lombalgias, né? Porque as pessoas acabam não trabalhando a musculatura adequada para ter uma sustentação do corpo e sofá, Netflix, séries, isso ocasiona muita dor na lombar das pessoas, que é uma das principais causas aí de dor mesmo, aqui no Brasil A principalmente. gente fica muito tempo sentado, né? Exatamente. Trabalhando, né? Além da má postura ao ficar sentado, que 90% das pessoas não sabem se comportar, né, ao sentar e para trabalhar e para fazer as atividades de vida diária, e isso ocasiona, uma má postura começa a ocasionar as dores aí de fato. A OMS, ela, no começo desse século, ela falou que o sedentarismo, ficar sentado, seria o novo cigarro, né? Que isso traria muitos malefícios para a nossa saúde. Aí você comentou, as pessoas quando ficam sentadas, elas acabam não tendo uma postura adequada, acabam passando horas e horas nessa posição e isso, claro, acaba levando a algumas dores. Quando você fala ali no seu trabalho de tentar diminuir ou solucionar essas dores, você está falando muito em fortalecimento da musculatura, fortalecimento do abdômen. Como que é esse trabalho para que as pessoas consigam, enfim, realizar as tarefas do dia a dia com mais qualidade? Eu falo bastante para os pacientes, né? A fisioterapia, a pessoa passa 1 hora dentro da clínica, e o principal motivo dessas dores é o restante do tempo que elas estão fora. Então, eu oriento muito, eu procuro saber a posição que eles trabalham, eu procuro saber, manda uma foto da sua cadeira para a gente ver o que a gente consegue adaptar para uma melhor postura, uma melhor posição, né? E junto com isso, né, eu procuro saber qual a rotina dessas pessoas, né? Se tem uma rotina de um exercício físico de fortalecimento ou se tem a rotina de jogar um beach tênis no final de semana, né? Jogar uma bola e tal. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que leva a gente a pensar o que é melhor para cada um, né? Então, é muito pessoal isso, né? Mas as orientações básicas a gente sempre dá para manter sempre o fortalecimento, né, do core, do abdômen, fazer um tipo de atividade que os proteja de ter as lombalgias, né? E principalmente na ergonomia no trabalho e no dia a dia. E isso que você falou é muito interessante, né? Porque a pessoa às vezes vai 2, 3 vezes por semana numa fisioterapia, ela passa 3 horas lá. Agora, se você pensar numa semana inteira, 5 dias, cada dia com 24 horas, a maior parte do dia, né? O que provavelmente está sendo o gatilho dessa dor é o que você falou. São aquelas atividades que ela acaba executando no dia a dia. Como que, qual a importância dessa pessoa adquirir essa consciência corporal para se autocorrigir nessas tarefas diárias? Não é nem importância, é primordial, né? Você criar uma consciência corporal, é você criar hábitos saudáveis no meio do seu dia, né? Se você fica 6 horas, 8 horas sentado trabalhando, adquirir o hábito de levantar um pouco, saber fazer um alongamento, mexer um pouco essa coluna, usar um suporte na coluna, uma almofadinha, alguma coisa orientada para você conseguir passar aquele tempo numa postura melhor. Então, eu acho que isso é o primordial para a gente conseguir minimizar essas dores lombares, Eu penso que minimizar a dor hoje tem muito a ver com celular e computador, né?
Então, eu acabo observando muita gente o tempo inteiro com o pescoço aqui para baixo, né? Isso é um vício comum por causa do celular. E muitas pessoas que trabalham em estação de trabalho, talvez a tela não esteja alinhada. Esse tipo de orientação você acha importante e isso realmente está relacionado com o aumento aí de dor na parte cervical? De forma geral, não só da parte cervical, né, mas, a gente pode falar dentro da ergonomia, altura de tela é uma coisa extremamente importante, apoio da cadeira, apoio dos braços, tipo de mouse, tudo isso influencia muito. E celular, naturalmente, a gente entra numa postura muito ruim, que é a anteriorização de cabeça, né, e dedo trabalhando o tempo todo aqui. Então é tensão do trapézio, aí são as irradiações, são as cervicalgias. Então a gente tem um dia inteiro para falar aí das E lesões. quando você fala de tela, antigamente tinha uma, não sei se ainda vale, que é a regra dos 90 graus, né? Você tentar manter os ângulos, né, do joelho, do quadril aqui em 90 graus e a tela alinhada com a linha do olho. Isso ainda é uma boa dica? É uma boa dica, tá? É uma boa dica, mas ainda assim existem coisas que a gente consegue um ajuste melhor, né? Porque o ficar em 90, né? A Uhum. gente fica reto, mas eu quero ver alguém ficar 3, 4 4 horas horas nessa nessa posição. posição, né? Então é mais difícil. Então tem hoje alguns recursos que a gente usa, né? Que são os apoios, né? Lombares, que ajudam bastante no conforto de você conseguir ficar mais tempo numa posição, mas de uma forma confortável, porque é difícil a gente manter É. uma posição com uma contração isométrica o tempo todo retinho, né, você uma hora vai perder isso. O colégio americano, ele preconiza, assim, em relação ao tempo sentado, que a cada hora a pessoa tem que fazer uma pausa de pelo menos ali 5 a 6 minutos, né? E que caso não consiga, a cada 2 horas tentar fazer uma pausa para não ficar mais do que 2 horas nessa posição contínua. Qual a importância dessas pausas? A importância dessas pausas é justamente você tirar, aquela musculatura que está agindo com você sentado e já está cansada de ficar na posição agindo, você mudar um pouco dessas posições, você ter uma mobilidade Uhum. dessa coluna, desse quadril, dessas pernas, né, para a gente conseguir alternar o uso dessa musculatura quando a gente está de pé, quando a gente está sentado, né, e conseguir fazer com que esse músculo não fique 100% tenso durante todo esse período que você está sentado trabalhando. E agora tem uma coisa que é engraçada, né? Que é o seguinte, a pessoa sente dor, e aí ela fala, não vou fazer atividade física. Aí ela não faz atividade física, ela ganha peso, ela perde massa muscular, ela perde mobilidade das articulações e essa dor aumenta. Como que a gente sai desse ciclo vicioso para entrar num virtuoso? Exatamente. É um ciclo que acontece com muita frequência, né. Nós recebemos os pacientes, justamente nessa condição: "Olha, tive a dor, fiquei parado 1 semana, 10 dias, não estou melhorando", ou até um tempo mais prolongado por deixar de fazer alguma atividade que gostava e não procura um respaldo de um profissional ou de um fisioterapeuta que consiga ajudar precocemente. Mas, de fato, o ficar parado não é a solução. Falando agora das pessoas que se exercitam mais, eu trabalhei muito tempo com atleta de alto nível. E eu lembro que pouco antes das Olimpíadas de 2000, né, incorporada ali na equipe da Sheldon e Adriana, que eram campeãs mundiais, foram vice-campeãs olímpicas, elas tinham uma rotina que elas faziam fisioterapia todos os dias. E elas não tinham uma lesão específica, era uma fisioterapia muito preventiva. As pessoas fisicamente muito ativas, aquele corredor de grupo de corrida, aquele atleta amador, é importante que ele faça um trabalho preventivo em relação à fisioterapia? É super importante, Marcio. Hoje em dia tem bastante atleta amador, mas que faz o esporte como um hábito mesmo, Uhum. ele tem consistência nos treinos e ele vê a importância de procurar a fisioterapia para fazer o trabalho tanto de prevenção quanto o trabalho de recovery, por exemplo, para ele estar mais pronto para os treinos, para ele, né, conseguir uma recuperação mais rápida e estar com a musculatura em dia, porque essa galera treina
diariamente, horas e horas, né? Então é muito importante esse trabalho. E quando a gente fala das atividades físicas, né, é muito falado assim a condição cardiorrespiratória. Então hoje a gente sabe que, por exemplo, o VO2, né, a condição cardiorrespiratória nossa, ela é um preditor de longevidade. Muito se fala da quantidade e qualidade da massa muscular. Então pessoas que têm mais massa muscular, elas têm uma expectativa de vida maior. E pouco se fala da mobilidade articular, né? Qual a importância da gente trabalhar essa mobilidade articular? Ó, a mobilidade, ela é um trabalho que hoje na fisioterapia a gente preconiza muito além do trabalho de alongamento, de só fortalecer. Por quê? Com mobilidade, você melhora a função muscular, né? Porque você consegue levar ao extremo a sua articulação, Você consegue né? uma amplitude de movimento maior, né? Exato. Você exige rigidez articular, né? A gente pode falar em todas as articulações isso, né? Coluna principalmente, joelho, né? Então, o trabalho de mobilidade é fundamental e hoje em dia isso está muito implementado pelos professores e pelos fisioterapeutas que acompanham os atletas aí, principalmente no alto rendimento, esse trabalho junto com o aquecimento desse atleta ou desse atleta amador no esporte em geral. Agora, uma das atividades que eu gosto muito, né, e que eu sempre recomendo que seja inserida de alguma maneira na rotina das pessoas, é o Pilates. E o Pilates ele tem muito essa característica, né, você falou aqui, olha, é importante trabalhar a consciência corporal, é importante trabalhar a mobilidade, é importante trabalhar a força do core, do abdômen, é importante trabalhar o ganho de massa muscular. E no Pilates você consegue meio que organizar toda a sua musculatura e ter esses ganhos. O Pilates, ele pode ser incorporado numa rotina ali de fisioterapia? Com certeza. Muitos dos exercícios que a gente passa para os pacientes na clínica não fogem, não dá para fugir do Pilates hoje. Então, o Pilates é essencial para uma pós-reabilitação de uma coluna. A gente sempre indica o Pilates como uma forma de continuidade do tratamento para voltar ao esporte que pratica de uma forma, né, gradativamente e conseguindo fazer esse trabalho de core que a gente comentou, né, de fortalecimento, de mobilidade, de flexibilidade, andar junto com o retorno ao esporte, porque eu acho que isso ajuda muito também na prevenção das lesões aí futuramente. E tem uma outra questão das pessoas que acabam se lesionando, né, atletas amadores ou não, e eventualmente elas têm que imobilizar, né? Então, imobilizei lá o pé, tive uma lesão, e aí quando voltam, elas não trabalham a tal da propriocepção. Então, queria que você explicasse o que é a propriocepção e qual a importância desse tipo de trabalho até para evitar novas lesões ou quedas até nas pessoas mais velhas. Legal, legal. Essa é uma pergunta importante. Normalmente, quando a pessoa tem uma lesão, ela perde um pouco da excitação dos receptores articulares. O que são esses receptores articulares? São eles que ditam a velocidade da nossa contração muscular, eles fazem uma série de coisas que envolvem o equilíbrio, né? Então eles mandam informações sensoriais o tempo inteiro, né? Quando a gente tem uma lesão, a gente perde, eles dormem. E aí a gente precisa retreiná-los para conseguir o efeito de um bom equilíbrio, uma boa contração muscular, né? Você conseguir, numa atividade dinâmica mais complexa, o teu corpo responder da maneira que você pensou, né? Isso acontece muito com quem para de fazer um esporte e volta. Fala, putz, meu corpo não está respondendo ao estímulo. Eu pensei em fazer isso e não consegui fazer aquilo, né? O que é isso? É destreino, né? Então, a propriocepção, que são os exercícios em plataformas instáveis, são os exercícios que trabalham muito de membros superiores, por exemplo, as vibrações, a gente trabalha sem o estímulo visual, a gente muda o sistema vestibular para tentar aguçar os outros sentidos e a gente ganhar, né, a propriocepção que a gente chama e melhorar o contexto geral das articulações, dos movimentos e do senso de posição articular. E isso acaba sendo fundamental para quem já passou ali dos 60 anos. Se a gente pensar
que pós 60 anos, 1/3 dessas quedas, depois de 1 ano, podem levar ao óbito, né? Você evitar a queda passa muito por você trabalhar também essa questão que você falou, do equilíbrio, dessa resposta sensorial para que você evite quedas. Então, além de um reforço muscular, é importante esse tipo de trabalho, né? Com certeza, com certeza. E normalmente, Márcio, é um público que eles relutam para falar de equilíbrio. Quando eu penso em colocá-los numa plataforma instável, Dá Júlio, medo, eu né? vou cair. Dá Não, a medo. gente precisa trabalhar isso. A gente precisa fazer com que esse treino ele avance aos pouquinhos, porque a gente vai precisar dele em breve. Essa crença de que tem que doer, tem que machucar para funcionar, isso acaba levando mais gente para o seu consultório, não? Acaba levando sim. É uma crença, na verdade, o no pain, no gain, você acaba exagerando um pouquinho. Quando você se enche de dor aí no pós-treino, né? A gente que treina conhece bem esse pós-treino aí, essas 24, 48 horas depois do treino, mas é um mito, na verdade, né? A gente precisa levar o músculo a uma leve sobrecarga, mas você não precisa, Mas não é uma enorme não, sobrecarga. menor. Fazer micro lesão, não grandes lesões, né? E é engraçado porque tem muito essa crença, né? De que hoje eles chamam de treino fofo. Pô, se eu não sair lá dolorido, se no dia seguinte eu estou conseguindo subir uma escada sem dor, é porque aquele treino não valeu. E não é assim, né? A constância, você pouco a pouco ir evoluindo, você acaba tendo todos os ganhos sem esse tipo de desconforto. E isso que você falou é interessante. A gente estava falando aqui, eu lembro de um caso, as pessoas hoje têm muita pressa, né, de querer um resultado muito rápido. E aí um colega meu falou assim, não, eu preciso de um treino que eu preciso ficar monstrão rápido, não sei o que, tarará. Aí eu falei, cara, esse treino aqui é um treino bem pesado, mas faça só isso, não passa disso e tal. E passei ali pra ele. Aí à noite ele me ligou, falou, pô, o treino era curto, fiz muito mais. Eu falei, não faz isso. Aí ele falou, não, mole e tal. No dia seguinte, ele me liga quase que chorando. Aí ele falou, cara, não consigo nem dirigir meu carro. Que treino foi esse que você me passou? Eu falei, não, presta atenção. Você falou que era muito fácil, que você fez muito acima daquilo. Ele falou, cara. Aí ele foi lá num fisioterapeuta, num osteopata tal, e tava, enfim, acabou se lesionando, se machucando por conta de um overuse. É normal também as pessoas agora, que nem você citou, do beach tênis, ficam a semana inteira sem fazer nada, vão jogar, exageram ali no fim de semana, o famoso atleta de fim de semana. Isso é uma causa de lesão que muita gente acaba se machucando? Com muita frequência, muita É, frequência. O beach tênis levou muita gente sedentária a fazer um esporte que é relativamente tranquilo de ser feito. E aí ficam 2, 3, 4 horas jogando. E aí aparecem na clínica, Júlio, eu não aguento subir o braço. é mesmo. Quais são as dores que eles relatam? Mais é braço, é Olha, tem torção, ombro? muito ombro, tem bastante lesão muscular, panturrilhas, inclusive de arranque, né? Que tem muito no tênis, tem também no Pessoa beach. sedentária, vai lá, areia é um ambiente fofo, a pessoa tem que fazer aquele estímulo mais explosivo. Exatamente. As lombalgias e as lesões no cotovelo também que são frequentes, porque não tem força no braço, a raquete acha que é leve, mas você vai fazer 300 E às vezes não estímulos tem uma a vez. técnica também, né? Ninguém quer treinar o movimento, quer ir logo para jogo. E aí eu te pergunto, qual a importância da qualidade no movimento para evitar lesão? Por exemplo, corridas. Se você tem uma técnica melhor, provavelmente você evita um monte de lesão. Qual a importância da técnica para se evitar lesão? A técnica eu diria que ela é fundamental para evitar lesão, né. A gente tem muitos exemplos, no dia a dia, de pessoas que mudam de raquete, porque a raquete é o Nadal que joga, é o tal que joga, e aí volta: "Pô, mas eu me machuquei não sei por quê". Porque, né, na técnica com uma raquete leve é uma coisa, com a pesada é outra, né. Isso se tratando do tênis. Na corrida, pô, Tênis lançaram errado. um tênis de placa, com placa, sem placa, muda o tênis e corre insanamente.
Pô, fascite plantar pesada. Aí você fala, é uma adaptação com tudo que a gente tem que fazer, né? Primeiramente a técnica e a seguir vem, né, as coisas mais externas que a gente fala que trazem as lesões. Raquete, tênis, né, o ambiente mesmo, os pisos, né? E isso demanda uma adaptação. Se você não fizer adaptação, você está vulnerável. A lesão. E assim, você ir evoluindo aos poucos, né? Você ir se condicionando para participar, para praticar aquele esporte que você gosta, isso é fundamental, né? Fundamental, fundamental. Eu tenho, hoje, vários exemplos disso. Pacientes que correm e que querem passar para um tênis com placa, por exemplo, Uhum. né? Eles precisam passar por uma adaptação. Não vai fazer o treino longo com o treino com tênis novo. Faz um treino curto, usa o treino longo, o seu tênis normal. E aí você vai se adaptando e fazendo uma transição até conseguir chegar. Porque senão, grande parte se machuca, Márcio. Importante ser bem orientado, não ter pressa e preparando o corpo aos poucos, é isso? Devagar e consistente, vai longe.